Capítulo 1 do livro de Daniel fala sobre a chegada de Daniel à Babilônia, né? Daniel era muito novo, era um rapaz, talvez aí entre 17 e 22 anos de idade, né? É um palpite que eu tenho, mas ele era muito novo. Ele foi para lá junto com o povo de Israel, o povo de Judá e Jerusalém, que foi levado cativo para a Babilônia quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém. Daniel provavelmente era da linhagem real ou era um nobre, né? E o capítulo 1 termina falando sobre o treinamento dele, né? Ficou 3 anos sendo treinado para aprender a língua e a cultura dos babilônios, tá? Capítulo 2 do livro de Daniel. Nabucodonosor tem um sonho, o sonho de uma estátua, né? Cabeça de ouro, peito de prata, ventre e quadril de bronze, pernas de ferro e pés metade ferro, metade barro, né? Então, a partir desse sonho, nós começamos a entender para que Deus levanta Daniel e qual é o propósito de Deus na vida de Daniel, né? Era mostrar a Daniel os reinos que surgiriam a partir do reino da Babilônia, a partir do Império Babilônio, né? Daniel interpreta o sonho, assim, extraordinário a maneira como ele interpreta o sonho. Capítulo 3, parece que motivado pelo sonho que Nabucodonosor teve, ele manda fazer uma estátua, né? Às vezes semelhante à que ele tinha visto no sonho, no capítulo 2. Só que a estátua era toda de ouro e o objetivo era que todos adorassem aquela estátua, né? Aí Daniel não está aqui no capítulo 3, mas aí a história gira em torno dos 3 amigos de Daniel, né? Ananias, Misael e Azarias. E a gente vê lá como que eles são ameaçados de serem jogados na fornalha, são jogados na fornalha de fogo ardente, não morrem, né? E nós começamos vendo aí um plano de Deus especial para a vida de Nabucodonosor, um rei pagão, né? A palavra de Deus, irmãos, no Velho Testamento, ela foi revelada, Deus se revelou aos judeus, né? Ao povo de Israel. Mas a vida de Deus, servir ao Senhor, nunca foi exclusividade dos judeus, nunca foi exclusividade do povo de Israel, né? Inclusive tem leis no Velho Testamento falando sobre qualquer estrangeiro que quiser se juntar ao povo de Israel e tal. E Nabucodonosor era um rei pagão e ele vê o Senhor, né? Na fornalha de fogo ardente ele vê o Senhor. Aí falamos sobre a teofania, né? Manifestação visível de Deus, né? Então Nabucodonosor começa a ter assim um contato com o Senhor, né? E o capítulo 4 é muito interessante. Por quê? Porque aqui Deus pega Nabucodonosor, mas pega de jeito mesmo, né? Ele tem um outro sonho. Esse é o segundo sonho que ele vai ter, né? E o que ele sonha? O sonho dele dessa vez é muito mais simples. Ele sonha com uma árvore muito grande. A copa dessa árvore ocupava toda a terra e o ponto mais alto dela tocava no céu. E aves se abrigavam nessa árvore, né? Animais se abrigavam embaixo dessa árvore. E de repente ouviu-se uma voz que mandou destruir a árvore, cortar todos os seus galhos, cortar a raiz, mas deixar o toco, né? E assim termina o sonho dele. Ele fica assim muito impressionado com esse sonho. E novamente Daniel é chamado para interpretar esse sonho. Parece, irmãos, que o capítulo 4 vai destoando do livro, porque Daniel era um profeta, né? Mas o capítulo 4 não tem nada a ver. Irmãos, quando a gente estuda sobre o livro de Daniel, você vê o plano de Deus para se manifestar a Nabucodonosor.
que é algo assim extraordinário. E isso mostra a preocupação de Deus de se revelar e de se tornar conhecido a todos os povos da terra. Estão entendendo? Não só aos judeus. Nabucodonosor é um exemplo disso, tá? Então o versículo 10 fala assim, ó: estas são as visões que tive quando estava deitado em minha cama. Isso aqui é Nabucodonosor que está falando. Olhei, diante de mim estava uma árvore muito alta, no meio da terra. A árvore cresceu tanto que a sua copa encostou no céu. Era visível até os confins da terra. Tinha belas folhas, muitos frutos, e nela havia alimento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam abrigo, e as aves do céu viviam em seus galhos. Todas as criaturas se alimentavam daquela árvore. Nas visões que tive deitado em minha cama, olhei e vi diante de mim um sentinela, um anjo que descia dos céus. Só abrindo um parêntese. Aqui ele foi bem claro e disse que era um anjo. Se lembra? A Helena que perguntou na última quarta, tá vendo? Eu lembro, todo mundo faz pergunta. Eu lembro que a Helena perguntou na última aula se o que ele viu na fornalha de fogo ardente não era um anjo. Vocês se lembram disso? Aí eu falei, não era um anjo. Se fosse, provavelmente estaria escrito que era um anjo, né? Mas ali é muito provável que ele tenha visto o Senhor. Aqui esclarece a dúvida, porque aqui realmente ele fala que ele viu um anjo que descia do céu, né? Então lá no capítulo 3, de fato, ele vê o Senhor lá, né? Junto com Daniel, junto com os 3 amigos de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Então o que aconteceu? Versículo 13: nas visões que tive deitado em minha cama, olhei e vi diante de mim um sentinela, um anjo que descia do céu. Ele gritou em alta voz: derrubem a árvore e cortem os seus galhos, arranquem as suas folhas e espalhem os seus frutos. Fujam os animais de debaixo dela e as aves dos seus galhos, mas deixem o toco e as suas raízes, presos com ferro e bronze. Fique ela no chão, em meio à relva do campo. Ele será molhado com o orvalho do céu, e com os animais comerá a grama da terra. A mente humana lhe será tirada, e ele será como um animal, até que se passem 7 tempos. Se alguém contasse esse sonho para você, e aí, o que você ia fazer? Eu ia falar assim: você deve ter detonado um X-tudo antes de dormir. É por isso que você sonhou esse negócio aí. Irmãos, ele de novo fica transtornado com esse sonho, né? Já tinha tido aquele sonho da estátua, né? E agora ele sonha isso. Esse sonho, irmãos, diz respeito exclusivamente a ele, a vida de Nabucodonosor, né? Vê como que Deus sonda o nosso coração, né? Irmãos, a Bíblia fala que nada está oculto aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Nada está oculto. Todos os nossos caminhos, irmãos, todas as nossas dores, todos os nossos pensamentos, toda a nossa rebeldia, toda a nossa negligência, toda a nossa incapacidade, ou todo o nosso amor pelo Senhor, todo o nosso desejo de servi-lo, né? Todo o nosso coração quebrantado para buscar ao Senhor, todo o nosso desejo de conhecer e servir o Senhor, de mudar de vida, né? Ou todo o nosso desejo de permanecer exatamente como nós estamos, né? Continuar vivendo desse jeito, continuar guardando coisas malignas no nosso coração, né? Quando eu falo de coisas malignas, eu não estou falando de demônios, né? Mas coisas malignas como, por exemplo, amargura, né? Falta de perdão, desejo pelo pecado, desejo pelo mal, né? Irmãos, tudo isso está exposto abertamente diante do Senhor.
O Senhor conhece cada pedaço, cada átomo do nosso ser. Conhece a nossa alma, o Senhor conhece, né? Então, Nabucodonosor nunca tinha tido uma experiência com o Senhor, a não ser aquela da fornalha de fogo ardente, onde ele vê o Senhor ali junto com os 3 amigos de Daniel. Provavelmente os 3 amigos não viram o Senhor. É muito provável que o único a ter visto o Senhor foi Nabucodonosor, porque Deus queria falar com ele, né? E aqui Deus vai agir diretamente, irmãos, aonde talvez muitos de nós mais temos dificuldade, que é no orgulho. Deus aqui vai confrontar e vai tratar o orgulho de Nabucodonosor. Por quê? Lembrando da visão da estátua, ele era o cabeça de ouro. Se lembram disso? Foi o império mais glorioso que já existiu. Talvez não o maior, com certeza o Império Romano foi bem maior. Império Grego, né, de Alexandre o Grande, o Império Medo-Persa. Mas em termos de glória, em termos de riqueza, foi o maior reino que já teve. Nabucodonosor era extremamente orgulhoso, né? Irmãos, se há algo que quando Deus pega para tratar, Ele trata, e o negócio é como a gente gosta de falar, né? É para acabar mesmo, é orgulho. Irmãos, orgulho é algo que jamais pode ficar dentro do nosso coração. Não pode, de maneira alguma, né? Tem um texto em Ezequiel, não me lembro agora a referência. Deus fala assim, ó: habito num trono alto e sublime, mas habito também com o humilde de coração e com o quebrantado de coração. Olha que coisa extraordinária, né? O que significa exatamente esse sonho de Nabucodonosor? Olha só, olha aí, porque Daniel é chamado, né, mais uma vez, e ele vai interpretar o sonho. Veja no versículo 20. A árvore que viste, que cresceu e ficou enorme, cuja copa encostava no céu, visível em toda a terra, com belas folhas e muitos frutos, na qual havia alimento para todos, abrigo para os animais do campo, morada para as aves do céu nos seus galhos, essa árvore, ó rei, és tu. Tu te tornaste grande e poderoso, pois a tua grandeza cresceu até alcançar o céu, e o teu domínio se estende até os confins da terra. E tu, ó rei, viste também um sentinela, o anjo que descia do céu e dizia: derrubem a árvore e destruam-na, mas deixem o toco e as suas raízes presas com ferro e bronze. Fique ele no chão, em meio à relva do campo, ele será molhado com o orvalho do céu e viverá com os animais selvagens até que se passem 7 tempos. 7 tempos aqui, irmãos, são 7 anos, tá? Depois eu posso mostrar para você como que se calcula aqui, mas você vai entender que são 7 anos aqui. Por que o anjo não fala então 7 anos, ao invés de falar 7 tempos? Não sei por quê, né? Tem coisa que a gente não sabe, né? Por exemplo, dando uma palhinha da aula da aula sobre investimentos que a gente vai ter. Vocês vão aprender o que é liquidez, né? Alguém sabe aqui o que é liquidez? Deixa eu ver, levanta a mão. Só a Márcia que sabe? Você sabe? Você sabe, Tassiane? Sabe? Sabe, mais ou menos. O que é liquidez? Liquidez é o tempo que você pode pegar de volta o investimento que você fez. Entendeu? É isso que é liquidez. Então você investe, por exemplo, você investe num CDB lá no banco, né? Qual que é a liquidez? A liquidez é 1 ano, né? Ou seja, D mais 360. O que significa D? Dia.
360, 360 dias. Ou seja, antes de 360 dias você não pode pegar o dinheiro para trás. Então isso é liquidez. Quer dizer, você vai investir nisso? É 1 ano sem ter o dinheiro, entendeu? A liquidez do Tesouro Direto, D+1. Ou seja, 1 dia. Ou seja, eu solicitei hoje, amanhã eu já estou com o dinheiro. Entendeu? Isso é liquidez. Então, por exemplo, investimentos que têm liquidez imediata, D+0. O que é D+0? D dia, 0, 0. Então, ou seja, você solicitou agora, já está na conta. Por que alguém não foi lá e escreveu assim, imediata? Ou 1 ano, aí coloca assim, D360, só para complicar a gente. Eu não sei por quê. Entendeu? Quando eu for economista, aí eu vou mudar tudinho para vocês. Oi? 1 ano é muito tempo. Então tem coisa que a gente não sabe por quê, né? Por que o anjo escreveu aqui 7 anos? Não sei por quê, tá? Mas são 7 anos. 24. Essa é a interpretação, ó rei. E este é o decreto que o Altíssimo emitiu contra o rei, meu senhor. Tu serás expulso do meio dos homens, e viverá com os animais selvagens. Comerá capim como os bois, e te molharás com o orvalho do céu. Passarão 7 tempos, até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens, e os dá a quem quer. A ordem para deixar o toco da árvore com as raízes significa que o teu reino te será devolvido quando reconheceres que o Senhor domina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, renuncia a teus pecados e a tua maldade, pratica a justiça e tem compaixão dos necessitados. Talvez então continues a viver em paz. Olha o que Daniel... Oi? Hã? Não deixou de avisar, né? Olha o que Daniel fala para ele. Irmãos, a árvore é Nabucodonosor, né? O reino dele, o império dele se estendeu até o mundo conhecido daquela época, né? É claro que em algumas regiões do mundo não tinha habitantes ainda, ninguém habitava, né? Mas até o mundo conhecido daquela época, então ele dominou, tá? Por que a árvore seria cortada? Porque ele seria destruído, né? E algo, irmãos, muito interessante acontece com ele. O que acontece? Irmãos, Nabucodonosor é acometido de uma doença mental. E ele, de fato, se torna como um animal. Ele não se transforma num bicho peludo e sai andando de 4. Não. Ele foi acometido de uma doença mental, né? Ele foi expulso da Babilônia, não da Babilônia país, né? Mas ele foi expulso do convívio entre as pessoas, e ele fica 7 anos vivendo com os animais. O texto aqui diz que ele se molhava com o orvalho, né, que havia no campo, e comia capim. Fisiologicamente, uma pessoa pode sobreviver comendo capim? Não sei. Mas aqui diz que é o que acontecia com ele, né? Talvez ele comia capim como uma alimentação, com a dieta complementar, né? Então eu não sei. Mas o texto aqui diz assim, essa era a interpretação do sonho. Ele comia capim com os bois, né? Por que isso, irmãos? Isso era para que o orgulho de Nabucodonosor fosse quebrado. Estão entendendo? Precisava disso. Deus não pode transformar uma pessoa sem que ela passe por provações. Sai dessa agora, me responde isso. Deus é poderoso. Ele não pode transformar uma pessoa sem que ela passe por provações. Deus não pode fazer uma pessoa se arrepender dos seus pecados. Exatamente. Irmãos, veja bem. Deus pode todas as coisas. Agora, Deus nunca quebra o princípio do livre-arbítrio. Ele deixa que
que cada um viva de acordo com aquilo que quer viver. Estão entendendo? Em Apocalipse capítulo 3, fala sobre Jezabel de Tiatira, da igreja de Tiatira, né? Ela era provavelmente ela era pagã, mas de alguma forma estava dentro da igreja, era adoradora de ídolos, e ela exercia uma influência muito forte naquela igreja, nos irmãos daquela igreja, né? Ela se deitava com os homens daquela igreja, né? Ela induzia os servos de Deus a cometerem imoralidade sexual. Então, quando fala disso, provavelmente ela se prostituía com eles e ela induzia eles a adorarem ídolos. E aí Jesus fala assim para aquela igreja: dei-lhe tempo para que se arrependesse, mas ela não quer se arrepender. Irmãos, a mulher estava destruindo uma igreja. E olha a atitude de Jesus. Jesus viu a situação, viu o que ela estava fazendo, e o que ele fazia? O que Jesus fez? Ele esperou e deu tempo para que ela se arrependesse. Muitas vezes nós andamos, irmãos, exatamente assim. Deus está dando um tempo para que a gente se arrependa de um caminho errado que a gente pegou. Entendeu? Ele deu tempo para Jezabel se arrepender. E aí ele fala assim: dei-lhe tempo para se arrepender, mas ela não quer se arrepender. Ou seja, percebe como ele esperou o arrependimento, né? Ele esperou o arrependimento, e aí ele chegou à conclusão: ela não quer se arrepender. E aí me vem o pastor lá falar que não precisa arrepender. Estão entendendo? Não é a mesma. Elas viveram em períodos totalmente diferentes, né? 1 Reis ali nesse texto, mais ou menos uns 500, 600 anos antes de Cristo. Esse texto de Apocalipse, que fala da Jezabel lá de Tiatira, não, Apocalipse não é sentido figurado. Aquela carta que Jesus manda que João escreva para aquela igreja, tratava de problemas literais que estavam acontecendo naquela igreja. Ah, sei. Que a Jezabel fosse o sentido figurado. Bom, de fato existia naquela igreja uma pessoa com aquelas características. Se o nome dela literalmente era Jezabel, a gente não sabe. Porque a característica dessa Jezabel de Tiatira é a mesma da Jezabel lá de 1 Reis. É a mesma coisa. Se prostituía, induzia o povo a adorar ídolos. A mesma coisa que uma fazia, a outra fazia. Então a gente costuma falar assim: era o mesmo espírito que agiu naquele tempo, passou a agir agora nesse novo tempo na vida dessa mulher, né? Pode ser que Jesus tenha chamado ela de Jezabel, o nome dela talvez nem seja Jezabel, mas por causa do princípio no qual ela agia, né? Mas que ela existiu de fato e de verdade, existiu. Entendeu? Balaão ensinou Balaque a fazer armadilhas, né, para induzir os servos de Deus a quebrarem a lei, né, de se casarem com outras mulheres e adorar ídolos, né? Então, isso, irmãos, é o que Deus espera. Deus espera arrependimento, né? Um texto que eu custei muito para entender. Se lembra daquele texto da mulher cananeia que vai pedir ajuda para Jesus porque a filha dela está muito endemoniada? E aí Jesus fala assim: eu fui enviado às ovelhas de Israel. Não é lícito tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Nossa, irmãos, pensa Jesus falando um negócio desse para uma pessoa que vai pedir ajuda para ele, né? Você vê, a mulher estava com a filha dela, irmãos, estava endemoniada em casa, né? Deitada numa cama. Se vocês já viram gente endemoniada, vocês sabem como que é feio o negócio. É feio o negócio, assusta. Nossa, agora pensa uma família tendo que lidar com isso, né? E aí a mulher vai pedir ajuda para Jesus. Vocês todos se lembram desse texto, né? A mulher vai pedir ajuda para Jesus. Aí Jesus dá uma dessa nela, né?
não é lícito tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. A mulher estava com um problemaço em casa, foi buscar a ajuda de Jesus, e Jesus ainda fala isso para ela, né? A gente não entende por que Jesus fala assim com ela. Irmãos, na verdade, olha a resposta da mulher, ela fala assim: mas até os cachorrinhos se contentam com as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela se humilhou, não se humilhou? Ela se humilhou assim até não ter mais como se humilhar, né? E aí Jesus fala para ela: mulher, grande é a tua fé, pode ir embora, o demônio já deixou sua filha. Irmãos, qual que é a dessa história aí? Orgulho. Jesus quis tratar o orgulho daquela mulher, porque Ele sonda mentes e corações. Estão entendendo? E muitas vezes, irmãos, o que sustenta o mal na nossa casa é o orgulho. Estão entendendo? Eu não estou falando que, assim, que se você tem uma situação para resolver, um problema para resolver, é porque você é orgulhoso. Não, não é isso que eu estou falando, né? Tem muita gente que não é orgulhoso e tem situações para resolver. Mas muito, irmãos, do sustento do mal na vida de muita gente é orgulho. Quando a pessoa, irmãos, se quebrantar, se humilhar diante de Deus, então aí o demônio vai embora, né? Igual aconteceu. Deus usa essa situação para tratar o orgulho de Nabucodonosor, né? E durante 7 anos ele vive como um animal no campo, literalmente vive como um animal. Como foi, irmãos, detalhes, como ele se alimentava, e doença, não pegava doença. Irmãos, o texto não fala, né? Mas a Bíblia diz assim, irmãos, e cada dia eu vou adotar uma prática na minha vida. Se a Bíblia diz assim, é assim que eu creio. Estão entendendo? Ah, mas o fulano não crê assim, o outro pastor não crê assim. Não tem nada a ver com o fulano nem com o outro pastor. Eu creio assim. A Bíblia fala que um grande peixe engoliu Jonas. Você acredita nisso? É claro que eu acredito. A Bíblia está falando, então eu creio. Se a Bíblia falasse que Jonas engoliu um grande peixe, eu ia acreditar do mesmo jeito. Porque é a Bíblia que está falando. A Bíblia não mente. Estão entendendo? Se creem na Bíblia, ela é a verdade. E se não creem na Bíblia, ela continua sendo a verdade. Amém? Então, foi isso. Agora, então, olha lá no telão. A árvore é Nabucodonosor, o reino e a sanidade mental seriam retirados dele. Ele viveria com os animais dos campos, do campo por 7 anos. No fim do período, a sanidade e o reino lhe seriam devolvidos. E foi exatamente isso que aconteceu. Terminou 7 anos, a sanidade voltou para ele, né? E ele foi acolhido de novo, e o reino, né, o poder dele, a glória foi devolvido. Agora, olha só o que ele fala no versículo 34. Ao fim daquele período, porque quem escreve todo esse texto aqui é Nabucodonosor. Ele está escrevendo a história dele, né? Ele que escreve. Talvez aqui Daniel pegou esse escrito dele, né, e inseriu no livro que ele estava fazendo, que é o livro de Daniel, né? Então, olha o que ele diz: ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. Olha o papo dele. O seu domínio é um domínio eterno, o seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão, ou dizer-lhe, o que fizeste? Naquele momento voltou meu entendimento, e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e os nobres me procuraram, meu trono me foi restaurado, e minha grandeza veio a ser ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico o Rei dos céus,
porque tudo o que ele faz é certo, e todos os seus caminhos são justos, e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Esse é o crente Nabucodonosor. Amém? Quebradinho. Virou crente. Irmãos, a pergunta: Nabucodonosor se converteu ao Senhor? Irmãos, eu creio que sim. Provavelmente sim. E provavelmente nós vamos encontrar com ele lá no céu. Amém? Por hoje é só, pessoal. Alguém quer perguntar? Sim? É a mesma coisa. Eu entendo que é a mesma coisa, né? Tem uma versão na Bíblia, fala assim, por exemplo, quando Paulo fala que ele foi levado ao terceiro céu e viu coisas que não é lícito ao homem proferir ou falar, né? Viu muita coisa que ele não pode falar, né? Para que eu não me ensoberbecesse, foi me colocado um espinho na carne. Então, o que é aí ensoberbecer? Vem de soberba. O que significa isso? Para que eu não me orgulhasse. Exatamente, para que eu não me engrandecesse perante os outros. Então, sim, Rô. Olha, Rô, olha, eu entendo que o Espírito Santo, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O orgulho é um pecado. Se você é uma pessoa orgulhosa e você está caminhando com o Senhor, o Espírito Santo vai te convencer desse pecado. Entendeu? O Espírito Santo vai te convencer desse pecado. Eu creio demais nisso, né? Tem coisas que nós praticamos e que fica no oculto. Ninguém sabe. Por que eu me sinto mal com aquilo? Porque o Espírito Santo me incomoda, né? E esses dias, irmãos, eu falei, numa situação aí, eu comentei com a Márcia o seguinte: se essa pessoa ama a Deus, de fato e de verdade, o Senhor vai levá-la por um vale, para que ela se humilhe, e vai convencê-la do erro. Agora, se essa pessoa não ama o Senhor, não quer saber do Senhor, ela vai caminhar para a morte eterna, como o ímpio caminha. Agora, se ela ama o Senhor prova, para que ela chegue à conclusão do erro, para que ela reconheça o erro, mude de atitude e tenha a sua alma salva. Sim, mesmo sendo crente. Sim, mesmo sendo crente. Certo? Eu entendo que o orgulho é um dos maiores problemas do ser humano, né? Foi por causa disso que Lúcifer caiu, né? Lúcifer caiu por causa do orgulho, né? O orgulho é um dos maiores problemas nossos, irmãos, né? Um ano depois, né, que ele teve esse sonho, né? Foram 12 anos depois que fala o texto lá? 12 meses, um ano depois daquela palavra, né? Ele está lá contemplando o reino que ele construiu. Autossuficiência. É verdade. Irmãos, tem um salmo que eu gosto demais, que fala assim, que Deus não rejeita a oração de um coração contrito, de um coração quebrantado, né, diante dele. Deus não rejeita essa oração, né? Então, irmãos, que nós possamos ter um coração quebrantado diante do Senhor.
humilde diante do Senhor. Amém? Amém. Vamos orar então, para a gente poder ir embora descansar. Senhor, muito obrigado por essa palavra. Te damos graças pelo entendimento que nós temos tido, Senhor Deus, nesse estudo que tem nos trazido maturidade, tem nos trazido crescimento, Senhor. Que essa palavra firme no nosso coração, que ela fique no nosso coração, que ela venha dar frutos eternos para a nossa vida, Senhor, para a nossa salvação. Em nome de Jesus Cristo, amém. Irmãos, Deus abençoe vocês, vão em paz. Amanhã